próxima convidada que eu vou trazer agora, estou muito feliz de apresentá-la, é cofundadora e CEO da Solids, a plataforma online que reúne em um único lugar tudo que as pequenas e médias empresas precisam para gerenciar RH e departamento pessoal. Com mais de 12 mil clientes, a Solids quadruplicou de tamanho nos últimos 2 anos e acaba de fechar a sua rodada Série B em 530 milhões. É isso mesmo, gente? Quanto dinheiro, né? Caraca, muito bom. O maior aporte já feito em uma HR Tech na América Latina. Então, venha pra cá, Mônica Hauck. Tudo bem? Muito prazer, por favor, venha aqui. Mônica Hauck. Hauck, eu tô falando certo o seu nome? Isso. Hauck. Certo é? Hauck, é isso mesmo. Tá Eu certo. falei Hauck. Ficou mais bonito, achei mais elegante. Mas o certo é? Hauck. E eu falei Hawk. Você Qual? assistia Chaves? Era muito legal. Muito bem. Me conta uma coisa, como se faz? Compartilhe esse segredo conosco. Como faz para multiplicar tanto? Aqui uma pergunta de uma pessoa que tem problemas bancários. Entendi. Te entendo. Tem um segredo. Tem, E deve estar no conteúdo da sua palestra. exatamente. Então, que tal se a gente absorver tudo isso com você e sairmos todos aqui visionários e ricos? Vamos? Perfeito? Já O te papo é falo seu. uma coisa, eu não conseguiria nada se não fosse meu time, que está aqui, inclusive, minha liderança de CS está Cadê toda seu aqui. time? Cadê seu meu time? Ali, ó. Ah, galera. Parte aí. do segredo está ali, ó. Maravilha, hein? Depois falamos. Com vocês, Mônica Hauck. É com vocês. Valeu. Obrigada. Ei, gente. E aí? Animados? Como é que tá essa energia? Quase horário de almoço. Mas segura aí, daqui a pouquinho a gente almoça, mas ainda tem muito conteúdo. Bom, me chamaram para falar sobre experiência do colaborador. E como que isso afeta a experiência, a jornada de sucesso do cliente. E eu amo falar sobre isso, porque toda a história da Solids é uma história de caminhada, de trabalho muito duro, de coisas que a gente tenta o dia inteiro, a gente testa, e a gente não teria conseguido fazer absolutamente nada se não fosse o nosso time. Não existe sucesso do cliente sem sucesso do colaborador. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho. Quantos aqui são líderes de CS? Só para eu conhecer um pouquinho vocês. Ótimo. Nós vamos falar de alguns pontos. Antes de falar das várias coisas que dão certo, eu quero começar falando de 3 pontos que costumam dar bem errado e que quebram a experiência com o cliente, porque quebram a experiência com o colaborador. Primeira coisa que eu quero que vocês pensem é sobre rotatividade. Quais os custos da rotatividade, em especial a rotatividade de um time de sucesso do cliente? Olha só, não vai dar tempo agora, mas vocês vão entrar depois, entrem lá, contratareradocustacaro.com.br. Lá vocês vão ter uma simulação de quanto custa uma rotatividade. Mas falando rapidinho, normalmente a rotatividade ela tem 3 custos. Aquele primeiro custo que a gente vê, que é o custo de rescisão, que a gente fala de custo primário, né? Então, aí é rescisão, é toda aquela parte burocrática, não vamos falar disso. O segundo momento do custo de rescisão, do custo da rotatividade, é quando você sobrecarrega o seu time, você perde conhecimento e você quebra a produtividade. Vamos falar um pouquinho disso. Mas, especialmente, a gente tem o terceiro custo. E esse é o custo terciário, é o que mais impacta a experiência do cliente. Quanto custa fazer com que o seu cliente perca a conexão com aquele ser humano que o atendia? Qual o impacto na marca sobre a rotatividade do time? Todo gestor de sucesso de cliente, todas as pessoas que trabalham com o sucesso do cliente, precisam cuidar muito da jornada do colaborador e precisam monitorar de perto a rotatividade do seu próprio time. A rotatividade, ela quebra a experiência do cliente. E o que faz, muitas vezes, o que provoca essa rotatividade? Eu estou colocando aqui vários cursos que a gente tem, de treinamento, de produtividade. Mas a gente precisa focar aqui no custo
e no impacto. Quanto custa para um cliente nunca ser atendido pela mesma pessoa, quebrar uma conexão e essa conexão se quebrar ao meio. A rotatividade, ela gera um impacto de marca, de identidade na própria empresa. Então, depois vocês vão entrar lá e vocês vão acessar. Mas, basicamente, quando a gente fala de rotatividade, a gente está falando, primeiro, da imagem da empresa que se quebra. A gente está falando da produtividade. Toda vez que alguém sai da empresa, ela leva embora conhecimento. E o ser humano, ele gasta tempo para absorver conhecimento. O ser humano, numa função, ele demora um tempo para se tornar bom. Então, todas as vezes que você, como líder do time, você deixa o time ir embora e ter uma rotatividade muito alta, você está deixando ir embora um ativo importante da empresa. Você fica menos competitivo e você tem uma quebra do engajamento. E, consequentemente, o seu time vai custar muito mais. A gente precisa focar na rotatividade dos times de atendimento ao cliente. Rotatividade é um grande inimigo, mas não é o único. A gente também precisa pensar na satisfação. Qual que é o impacto da satisfação no atendimento ao cliente? O ser humano, gente, a nossa espécie, é uma espécie que está o tempo todo trocando energia e o tempo todo transmitindo aquilo que ele sente. Basicamente, o ser humano está o tempo todo trocando humores. Então, quando o seu time está insatisfeito, o que ele vai fazer com o cliente? Qual que é o nível de atendimento do cliente que ele vai entregar? A insatisfação, ela reproduz, ela passa. A gente precisa monitorar a satisfação do nosso time, porque o ser humano ele só pode dar aquilo que ele tem. Se ele não recebe uma experiência encantadora, como ele vai dar ou proporcionar uma experiência encantadora? Se ele não tem sucesso na sua própria carreira, como ele vai garantir o sucesso do seu cliente? A gente só pode dar aquilo que a gente tem. Então, o primeiro passo para uma jornada de sucesso do cliente é você garantir o sucesso do time que está cuidando desse cliente. E você, como gestor, não vai conseguir chegar lá na ponta do sucesso do cliente se você não entender e não conhecer profundamente quem é esse ser humano que está trabalhando com você. O que é sucesso para ele? Engajamento, satisfação. Se no dia a dia o seu time não está engajado, e eu sei que vocês já ouviram sobre isso hoje e ontem, ele não vai dar uma milha a mais pelo seu cliente. Ele não vai conseguir entregar a mais. A insatisfação é um grande vilão no sucesso do atendimento ao cliente. A rotatividade é um vilão, a insatisfação é um vilão também. E aí nós temos um outro vilão, que é a comunicação interna, pobre. E quando a gente fala de comunicação interna, eu não estou falando só de comunicar as questões operacionais. A gente precisa comunicar, sobretudo, a cultura. E tem uma área que a gente falha muito, 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 que é a comunicação do porquê nós fazemos as coisas. Por que nós fazemos as coisas? Lá na Solids, a gente tem a missão de mudar as empresas através das pessoas. Então, a nossa jornada, ela não se resume a entregar tecnologia para o RH. A gente precisa fazer com que esse RH, com que esse profissional de RH, ele faça gestão de pessoas de uma forma diferente. Então, não se trata só de entregar tecnologia. Se trata de conduzir esse profissional para uma jornada bem definida. Se eu não explicar para o meu time de sucesso por que eu preciso fazer isso, não vai funcionar. E eu sempre converso muito com eles. Gente,
Por que nós estamos aqui todos os dias? As empresas lá fora, elas estão perdendo bilhões e bilhões de reais todos os anos com rotatividade, com baixa produtividade. Nós temos que entrar nas pequenas empresas. Nós precisamos entrar e nós precisamos mudar a forma de fazer gestão de pessoas. Pode parecer bobo, mas esse porquê, muitas vezes, e quase sempre, sustenta o quê. Muitas vezes a gente se preocupa muito de entregar e comunicar o que fazer. Então, olha, vamos seguir esse procedimento, no onboarding você tem que ter uma jornada, e óbvio que tudo isso é importante. Mas muitas empresas esquecem de mostrar o porquê. Por que nós estamos aqui? Por que nós fazemos o que fazemos? Porque quando as coisas estão difíceis, e no mundo real as coisas são difíceis, é o porquê que sustenta o vínculo. Então, se na sua jornada o seu time não está claro o porquê ele precisa fazer isso, se o meu time não tiver claro que o que ele faz, o porquê ele faz, ele não vai se sustentar ao longo do tempo. Cuidado com a comunicação do porquê. A gente precisa transmitir o porquê nós fazemos. E a gente tem que ter uma comunicação honesta, direta. Uma das coisas que a gente erra muito em experiência do colaborador é vender a Disney para o colaborador e entregar a Guerra do Vietnã. Então, na hora da descrição, e eu falo isso muito com o meu time de gente, falei, não vendam a Disney. Então, aquela descrição, venha trabalhar com o sucesso do cliente, vai ser lindo, vai ser maravilhoso, e piscina de bolinha, e picolé, e não sei o quê. E só tem isso em descrição. Aí o cara entra, aí o sistema sai do ar, aí tem cliente xingando, tem cliente nervoso, aí deu problema no computador dele. Esse colaborador vai se sentir o quê? Traído. Poxa, me venderam a Disney e estão me entregando a Guerra do Vietnã. A comunicação com o colaborador tem que ser honesta, tem que ser direta, tem que ser eficiente. E comunicação significa, sobretudo, mostrar as coisas que não funcionam. Na Sólides, a gente tem uma etapa no processo seletivo que chama política de malefícios. E ali a gente conta todos os problemas que a gente tem. Porque, adivinha, nós temos problemas, como toda e qualquer empresa. Mas se você coloca o seu colaborador desde o dia zero, ciente de todas as dificuldades, e você tem uma comunicação honesta sobre o que vai acontecer com ele, sobre o dia a dia, ele cria uma relação diferente com a marca. Ele não vai falar assim, a Sólides me enganou. Ele vai falar assim, não, isso aqui é um problema meu. Vamos juntos resolver. O colaborador ele sai de uma relação de consumo distante para entrar numa relação de envolvimento. Comunicação honesta, clara, por que estamos fazendo, quem nós somos, como que a gente funciona, com todos os seus ônus e bônus. Isso é muito importante também na experiência. E aí, gente, a gente precisa entender que no final do dia, toda e qualquer relação de sucesso com o cliente envolve uma relação de sucesso de conexões humanas. Se você não cuida da rotatividade, se você não cuida da motivação, da satisfação, se você não cuida da comunicação, você está rompendo uma conexão humana. E aí você vai fracassar. Não existe sucesso entre dois seres humanos, ou entre um grupo de ser humano e outro, sem uma conexão profunda. Você precisa ver quais são os agentes que estão quebrando e destruindo as conexões. E aí, gente, a gente sabe que o ser humano, ele espalha as notícias. A gente sabe que um colaborador, ele vai compartilhar negativamente, ele vai dividir. Um cliente que não foi bem atendido, ele vai repercutir, vocês sabem disso melhor do que eu. E o mais importante, por que os clientes deixam as empresas? E aí tem vários estudos, vocês conhecem vários, vocês têm certeza, mas quando você vai olhar os motivos, por que os clientes deixam as empresas?
Nós estamos falando de uma quebra de conexão humana. Lembra que eu falei? No final do dia, é um ser humano lidando com outro ser humano. São as conexões humanas que não podem ser rompidas. Quando a gente fala de liderar um time de sucesso do cliente, quando a gente fala de liderar um time de atendimento, a gente está falando de um time de é um time que realiza diariamente conexões humanas. E os motivos são, sobretudo, humanos. Você pode dominar todas as teorias de atendimento ao cliente, você pode dominar todos os gráficos, todas as técnicas. Se você não dominar a arte de conectar um ser humano ao outro, você vai fracassar. No final do dia é isso. Olha só, esse gráfico que interessante. Existem vários estudos que fazem uma correlação entre NPS e rotatividade. O que a gente sabe é que existe uma correlação muito direta entre alta rotatividade, baixo NPS. Isso é só um gráfico que comprova isso que eu estou falando. No final do dia, o sucesso do cliente é um sucesso de conexões humanas que são estabelecidas. Não existe conexão. Marca é uma abstração. O que existe de concreto são os seres humanos que compõem essas marcas. Olha só, esse também é um estudo que mostra, esse no caso de setor de serviço, uma correlação direta entre performance financeira e satisfação do cliente. Existe a correlação direta entre satisfação do cliente e performance financeira. E existe uma correlação, se você pegar satisfação do colaborador e performance financeira, essa relação é indireta. Qual que é a relação direta? Satisfação do colaborador tem uma relação direta com satisfação do cliente, que tem uma relação direta com performance financeira do grupo. Então, quando a gente fala de satisfação do time, a satisfação do colaborador ela não é um fim em si mesmo, mas ela é um caminho para você chegar ao resultado que a organização precisa. E aí, gente, esse é só um gráfico explicando a correlação. E aí, para a gente fechar, eu vou mostrar um pouquinho, vou mostrar alguns vídeos que contam um pouquinho como que a gente tem construído e como que a gente tem feito para criar conexões. Essa pessoa que vai aparecer aqui no vídeo, ela está aqui, mas ela não sabe que ela está aparecendo, então é surpresa. Mas vocês vão ouvir agora a história de uma pessoa que está conosco, que é muito especial, e começou como estagiário. E comece a observar o depoimento dele com o depoimento de alguns dos nossos clientes. Vamos lá. Posso falar que eu cresci de todas as formas, assim, sabe? Me conheci mais, descobri o que eu gostava, o que eu não gostava, o que para mim faz sentido, o que não faz. E, né, a Solids foi acompanhando e me dando abertura. Olá, meu nome é Caio, hoje eu sou o gerente responsável pela área de sucesso do cliente. Então, a Solids posso dizer que a minha primeira experiência formal de trabalho estava na UFMG, né, fazia um curso de graduação, né, estava envolvido em alguns projetos lá. E aí conheci um amigo que trabalhava aqui, ele estava procurando outras pessoas, né, divulgou num grupo que a gente tinha em comum. E eu falei, pô, acho que eu vou gostar de trabalhar com isso, assim. E aí fiz meu processo no meio de 2017 para começar aqui como estagiário. A Solids, naquela época, né, falando um pouco do passado, aí era ainda no endereço na Avenida Brasil. A gente tinha um andar grande que cabia basicamente todo mundo. Então, a equipe de CS inteira tinha, sei lá, uns 4, contando com suporte, umas 6, 7 pessoas. E a Solids inteira tinha umas 25.
Essa primeira aqui é do time de CS antigo, lá na Avenida Brasil, a gente tinha 11 pessoas na equipe. Essa foto é no escritório da Brasil também, eu e a Marina, se eu não me engano, isso aqui é no final do ano, assim, era próximo do Natal, assim, sabe? Mas a primeira festa de fim de ano que eu participei foi em 2017 e foi num paintball. Então a gente jogou paintball e depois teve um churrasco lá no mesmo lugar. E eu lembro que eu estava no time contrário da Mônica e eu dei um tiro na mão dela no paintball. Estou aqui até hoje, então acho que está tudo bem, mas foi engraçado isso tudo. Foi muito legal porque a Mônica e o Ale jogaram, todo mundo jogou paintball, foi muito divertido. Essa relação com a Mônica e o Ale é inspiradora, assim, sabe? Porque eles são muito visionários e eles conseguem passar isso para todo mundo que está aqui e vender esse sonho, né, que eles construíram para todo mundo. E eu entrei aqui um menino, assim, sabe? Conhecendo a vida, descobrindo as coisas. E hoje eu tenho, né, certezas, tenho aprendizados e tenho mais certeza de que tem muita coisa ainda para aprender e para crescer. Acho que, né, eu sou uma outra pessoa em todos os quesitos, assim, sabe? Eu vejo as fotos de antes e falo, meu Deus, como eu mudei fisicamente, como eu mudei profissionalmente, como eu mudei pessoalmente, assim, foi uma evolução nesse sentido. Acho que foi os caminhos da vida, assim, sabe? Acho que a Solids faz muito parte da minha vida porque ela acompanhou parte do meu crescimento também. Esse prédio é a realização de um sonho, o número de clientes que a gente tem hoje, a visibilidade que a gente tem no mercado, foram sonhos que lá atrás a gente não imaginava, sabe? É uma trajetória linda de ver, assim, da Solids, das pessoas que estão aqui, de tudo, assim. Acho que sou muito orgulho e felicidade, assim, sabe? Que é um sentimento constante, assim, de poder viver momentos tão bons, assim, sabe? Sair de um cargo de analista e assumir a primeira gestão foi um grande desafio porque é um mundo novo, assim, sabe? A sua rotina muda, suas responsabilidades mudam, o que você precisa entregar e fazer muda. Aqui a gente encontra pessoas comprometidas com o que a gente quer, que compraram muito o propósito e o outro ponto é isso, o propósito, assim, sabe? Todo mundo, né? A gente conseguiu internalizar bem a nossa missão de transformar a vida das pessoas, ajudar as empresas, acho que isso está forte, né, e flui com todo mundo, e esses dois pontos, as pessoas que compram essa ideia, as pessoas que estão aqui comprometidas com isso, a gente tem isso muito claro, do que a gente vai fazer também. Todo mundo fala, por que a Solids é tão especial? São por causa das pessoas, assim, acho que as pessoas transcendem essa relação, e também, né, são pessoas que, mesmo que na relação profissional, além disso, que eu me inspiro, que eu vejo que são pessoas que, né, compraram essa ideia com a gente e principalmente que, né, fazem um trabalho excepcional que a gente quer sempre trocar, aprender e tal. Então, na minha vida, o primeiro ponto, acho que é essa parte das pessoas, a possibilidade de realizações e de me desenvolver, assim, sabe? Como ser humano também, pelo que a gente vende, pela transformação que a gente faz na vida das pessoas. Assim, é muito legal ter esses retornos. Assim, isso mostra que a gente está no caminho certo e de realização profissional e pessoal. Assim. Muito legal. Obrigado, Cacá. Está aqui, ó. Começou como estagiário. Agora, vamos observar um pouquinho o que os clientes, que não só o Caio, mas o time do Caio, junto com a Marina, que liderou o Caio e que lidera o Caio, vamos ver o que os clientes falam? Eu só tenho a falar assim, super bem dela. Ela é muito didática, muito carismática. A gente trocou muitas ideias, experiências, até pessoais, durante o bate-papo aqui, durante os treinamentos. Ela acreditou em mim, acreditou que eu ia conseguir. Quando lá no começo eu falei, acho que não vai dar certo. Eu só tenho que parabenizar ela, com muito carinho que eu venho aqui deixar esse depoimento para você. Seu suporte nessa minha nova jornada, aprendendo sobre relacionamento humano, tem trazido grande desenvolvimento pessoal e profissional. É difícil hoje em dia achar profissionais que tenham essa vontade, esse engajamento, e não é forçado, é algo natural. A gente vê que ele está muito feliz, que ele está numa função que ele faz com muito amor. Muitos agradecimentos, continuem fazendo esse trabalho fantástico que vocês fazem, impactando não só o meu RH, mas, né, o RH de todos os clientes de vocês. Vocês são foda demais, né? Família Solidiana, vocês estão de parabéns, sempre com coisas novas. Valeu, um abraço, tchau, tchau. Olha só, gente, o ser humano só pode dar aquilo que ele recebe. Se não só o Caio, mas todo o time, se a gente não se preocupa em fazer com que as pessoas cresçam, fazer com que as pessoas floresçam, tenham oportunidades e tenham sucesso de verdade,
como eu vou pedir para que elas façam com que os clientes tenham essa mesma relação? E no final do dia, gente, para terminar aqui, eu estou mostrando um gráfico. O nosso trabalho lá com o nosso time, não só de sucesso, mas da Solids inteira, é conhecer profundamente quem é o ser humano que está conosco. Qual é o padrão? Como eles funcionam? E aí a gente tem até uma dica técnica, né, de recrutamento. A gente precisa saber muito quais são os sonhos. Se os sonhos que essa pessoa tem casam com os sonhos que a Solids tem. O Caio falou muito na história de crescimento, de oportunidade, da missão, do propósito. Eu lembro de um dia que o Caio, a gente teve um problema, a gente recebeu, logo há uns anos atrás, a gente recebeu foi um processo seletivo que milhares e milhares de candidatos se candidataram de uma vez só, no mesmo momento. E aí a gente teve um problema técnico com o servidor, assim, que a gente passou a madrugada. Quem é do time de tecnologia está acostumado. A gente passou a madrugada tentando resolver para que, quando acordasse e o cliente chegasse, estivesse tudo bem. E era aniversário do Caio. Nunca vou esquecer disso. E eu lá na Solids, de madrugada, 2 horas, 3 horas da manhã. 3 horas da manhã, quem que aparece lá? O Caio. O Caio me aparece lá 3 horas da manhã. Ninguém chamou o Caio. Mas o Caio que está lá, no dia do aniversário dele. Porque ele estava comprometido. Ninguém obrigou, falou, Caio, vem cá, vem resolver. No dia do aniversário dele, acho que ele saiu da festa dele e foi lá na Solids. Foi natural para ele. Tem coisa, gente, que a gente não pode, que a gente não tem como pedir, não tem como colocar no manual. As pessoas têm que ser, vem de dentro para fora. E a gente não consegue criar esse tipo de vínculo com as pessoas se a gente não conhece profundamente quem são essas pessoas. Então, uma dica, não só para recrutamento, mas para gestão de time. Conheçam profundamente quem é esse ser humano que está com você. Quais as ambições, quais os sonhos, onde ele quer chegar, o quão ele concorda com a cultura, o quão o seu valor é o valor dele. E pegue também gráficos, por exemplo, aqui eu estou colocando só um exemplo de People Analytics que a gente faz, que a gente estuda profundamente quem são as pessoas que entram e quem são as pessoas que saem. Porque tudo isso vai influenciar no nosso processo seletivo para as próximas gerações. Então, conheçam profundamente. E aí, o tempo todo, façam testes. Se você contrata sempre da mesma forma e nunca para refletir sobre o que você precisa fazer na contratação, você vai errar. Crie testes. Quem que é o ser humano que precisa atender meu cliente? Quantos anos ele tem? Onde ele mora? Quais são os hobbies? Investigue, tenha um olhar um pouco de antropólogo, sabe? Para entender profundamente, conhecer profundamente quem é esse ser humano. E comece a usar isso no processo seletivo. Porque não se esqueça, não existe sucesso do cliente sem antes você proporcionar sucesso do seu time. O ser humano só pode dar aquilo que ele recebe. Se você não dá sucesso para o seu time, você não vai entregar sucesso para o seu cliente. É simples assim. E para encerrar, já estourei meu tempo, queria deixar um presente. Já que a gente falou de conhecer profundamente o ser humano, entra aí e você vai conhecer o nosso software de mapeamento. De presente, vocês vão ganhar um mapeamento de comportamento humano. Em 5 minutos, vocês terão mais de 50 informações sobre vocês. Isso ajuda muito a conhecer, não só a vocês, isso não é só um exercício de autoconhecimento, mas é um exercício também para que vocês conheçam o time. Não se esqueçam, gente, vocês não terão sucesso no atendimento do cliente se vocês não conhecerem profundamente o que é sucesso para o time de vocês. Combinado? Todo mundo já apontou, já pegou o seu presente? Bora lá. E, quem quiser continuar o papo, conversar mais comigo, só entrar no Instagram. Estou à disposição no LinkedIn também, Mônica Hauck. Foi um prazer falar com você, gente. Muito obrigada. Obrigado, Mônica Hauck. Olha que legal.
Temos direito a uma pergunta. Uma pergunta. Eu fico muito em dúvida de que lado que a gente faz a pergunta. Você foi tão veemente levantando as mãos. Então, a pergunta é sua. Você Calma que o microfone vai chegar até você. Que legal. Oi, bom dia. Eu sou a Francisca e trabalho na instituição financeira cooperativa Sicredi, lá no Rio Grande do Sul. E me chamou bastante atenção a tua palestra em função de que a gente tem um problema de rotatividade lá na cooperativa, mas não em função de as pessoas exatamente estarem saindo da nossa empresa. Mas a gente está em constante crescimento, abrindo novas agências, existem muitas oportunidades e a gente acaba tendo um impacto de rotatividade de gerentes de conta nas agências, o que a gente sente que impacta o nosso NPS. Então, eu queria trocar uma ideia contigo para entender um pouquinho melhor, porque é uma oportunidade interna, né, de aquele colaborador se desenvolver em outras demandas, em outras praças, inclusive, mas, ao mesmo tempo, a gente sente que isso pode, às vezes, prejudicar um pouco o nosso cliente. E essa é uma dor que é uma dor boa, que é a dor de crescimento, né? Mas eu acho que isso passa muito pela questão... Primeiro, gestão de pessoas não é o RH quem faz. Todo gestor é um gestor de pessoas. Então, comece a controlar alguns indicadores como tempo de permanência no cargo da pessoa. A estratégia da empresa pode ser de 6 meses, de 1 ano, de 10 anos. Isso não importa, mas isso tem que estar dentro de uma estratégia. Definido o tempo de permanência, não, a gente vai crescer, a gente vai multiplicar e aí a gente precisa dividir o time. Aí você traça uma estratégia de comunicação com esse cliente. Porque como você comunica vai fazer toda a diferença. Mas o ponto é, se você tem ali um tempo de permanência naquela cadeira de 12 meses, a partir do 10º mês, mais ou menos, você já tem que fazer um trabalho de preparar essa população que vai ser submetida a essa troca. E o que a gente sabe, aí a Marina depois, procura a Marina para conversar, que ela é muito boa nisso, é a questão de como você comunica com o cliente, que isso faz toda a diferença. Né? O não comunicar deixa um vazio. Esse cliente fala assim, não, mas espera aí, hoje é a Francisca que está me atendendo, amanhã é a Mônica, o que está acontecendo? Se você não comunica, isso soa como desorganização, como falta de controle. Mas se você cria uma jornada onde está previsto que pessoas ocuparão outras cadeiras, você mostra a organização para o cliente, você dá estrutura, você dá segurança. E o cliente entende, olha, o ciclo da Francisca vai ser de tantos meses. Depois da Francisca, é a Mônica que vai me atender. E isso pode ser incrível. Tudo depende de como você vende essa realidade. Obrigado, Okay? Obrigado, Francisca. Obrigado, Mônica. Valeu. Beijinho, brigadão. Parabéns. Até a próxima.